Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter aqui um tempo de oração, um tempo para nós partilharmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. E eu quero iniciar exatamente com a palavra de Deus, um versículo do livro de Êxodo, a lei do Senhor. O versículo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo de Israel tinha sido liberto da escravidão. Eles estavam avançando para esta nova estação, para essa nova etapa de suas vidas, viver em liberdade. O detalhe é que tinha um impedimento, algo que os impedia, tinha um mar. E atrás deles vinha o exército de Faraó. E eles ficam ali reclamando: Moisés, peça a Deus que nos direcione, fale com Deus, nós precisamos de uma orientação. Deus volta-se a Moisés e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vocês clamaram, eu ouvi o clamor de vocês, eu atendi. Agora é a vez de vocês fazerem a parte de vocês. Molhe o pé, bote o pé na água e o mar vai se abrir. Nós estamos diante de uma nova etapa. Já avançamos aí alguns dias, do novo ano. Mas praticamente o ano todo aí pela frente, Essa nova etapa de nossas vidas. Novas oportunidades de fazer escolhas e fazer escolhas mais sábias, Mas muitas vezes fica aquele medo. Será que vai dar certo? Será que esse é o caminho? Quantas decisões vão aparecer diante de nós durante esse ano? Com certeza serão várias, para todos nós. Como tomar a decisão certa? Mas nós oramos por esse novo ano. Pessoal aí de São Gabriel esteve na nossa semana, aliás, nossa conferência da virada, 3 dias aí, orando por esse novo ano. Então a gente orou por direcionamento, por cuidado de Deus, na certeza que Deus nos deu um novo ano, cheio da sua graça, cheio da sua presença. Agora cabe a mim, cabe a você avançarmos e irmos fazendo sábias escolhas, tendo a palavra de Deus como nossa mestre, nosso guia, nosso mapa, pela oração, pela comunhão com o Pai, a inspiração que vem dos céus sobre nós, sim. Mas cumpre a mim, cumpre a você fazermos a nossa parte. Literalmente, Deus já nos deu um novo ano e nós estamos avançando por ele. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Então continue orando, continue clamando por cada novo dia, cada decisão que você precisar tomar. Só que vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão. Você vai ter que fazer a escolha. Você vai ter que parar de orar e tomar a decisão. Você vai ter que parar de orar, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Saiba que o Senhor é contigo, assim como esteve com o povo de Deus. Só que cumpria o povo de Deus avançar, botar o pé na água. E o mar se abriu. O Senhor é conosco, pronto a abrir todo possível impedimento. Abrir portas para que a gente avance. Avance para um nível de maturidade, um nível de uma fé firme, madura, sim. Ele está pronto a nos elevar a um nível de seres humanos melhores, segundo o seu coração. Está pronto para isso? Vamos orar. Vamos consagrar ao Pai. Amado Deus, nós te adoramos, nós te louvamos. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos recomeçando esse ministério, os cultos online. Depois de um breve intervalo, aqui nós estamos de novo. Tu nos concedes mais essa oportunidade de compartilharmos da palavra, de termos esse tempo de comunhão, vencendo a barreira da distância, mas juntos nos prostrando diante de Ti. Juntos buscando da Tua sabedoria que nos vem pela palavra. Pai querido, cada família
cada pessoa que está sendo alcançada através dessa live, através desse vídeo. Nós colocamos desde já nas tuas mãos. Cuida, Senhor. Ouça a oração que cada um estará fazendo, está fazendo a Ti. Nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que precisamos mais de Ti, mais do Teu direcionamento, mais do Teu perdão, mais da Tua graça, mais da Tua bênção. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe e fala aos nossos corações através da palavra que aqui estaremos partilhando. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga. Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Luísa, família, Jesus abençoe este lar, abençoe vocês aí. Dona Olinda do Amaral, Jesus abençoe. A distância, mesmo distante, mas já é parte dessa família Santa Semente. Muito bom tê-las conosco. Dona Diva compartilha o Salmo 34. Vamos lá? Vamos conferir esse salmo. A palavra de Deus é sempre rica em sabedoria. E Deus inspira pessoas. Dona Diva é uma dessas pessoas sempre inspiradas pelo Senhor. Por isso que a gente sempre acolhe essa sugestão aqui e vai lá dar uma conferida. Salmo de número 34, os versículos 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exalte o nome. Essa é uma receita, né? Para esse, a gente está falando de início de uma nova estação, né? A gente está avançando por esse novo ano, dando os primeiros passos, né? Mas veja, um dos segredos de ter um ano abençoado é andar em comunhão com o Pai, né? Em comunhão com o Senhor, de mãos dadas com Ele. Em cada momento, consagrar a Ele, pedir seu direcionamento, seu cuidado, sim. E o Senhor é conosco. Mas cumpre a nós louvar, agradecer a Ele, exaltar o seu nome. É um nome poderoso. Então, precisamos a uma só voz elevar louvores a Deus, a reconhecer a sua grandeza. Não simplesmente pelo fato de que, Ele me abençoou, então eu vou agradecer. Na verdade, nós só estamos vivos. Um novo dia inicia. Este dia de hoje está chegando ao seu fim, porque Deus assim nos concedeu. Com certeza, você deve ter feito 2 refeições hoje, não foi? Ou ainda fez mais algum lanche? Então, as provisões, alimento, roupa, o abrigo, conforto, sim, tantas coisas que nós temos para agradecer. Aí a gente fica naquela, não, se Deus me conceder lá a cura sobre alguma doença específica, aí sim eu vou louvar, aí sim eu vou servir. Não, agradeça a Deus pelo que Ele já tem feito na tua vida, por quem Ele é, um Pai misericordioso, um Pai zeloso. Sim, louve a Deus, engrandeça o seu nome, glorifique a Deus através de todo o teu ser. Amém? Dona Celina Skark, pessoal lá de Erechim, família, Jesus abençoe este lar. Diarista também, Jesus abençoe seu lar. Muito bem, depois de um breve intervalo, né? Nós tivemos 2 quartas-feiras que nós não fizemos nossa live. Cai exatamente em dias de festa, em dias que a gente estava junto de nossa família, né? Então a gente decidiu não fazer essas 2 lives para que cada família pudesse estar juntinho, né? Para que você pudesse estar junto da sua família, né? E não ficasse entre eu vou ficar com a família, eu vou assistir a live, eu vou fazer o quê, né? Então a gente
Mas com a graça de Deus também, nós tivemos duas lives que nós não colocamos no ar, mas os cultos entre 24 e 25, todos saíram, né? Glória a Deus por uma liderança preciosa. Isso me alegra muito como pastor, saber que tem uma liderança preciosa, consagrada. Nossa ministra leiga aí, que assume a parte da pregação, da direção do culto, mas há uma equipe que se soma junto e nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Eu, como pastor, fico muito alegre em saber que os 2 domingos que eu não estive aí, a igreja estava de portas abertas. E mais do que isso, essa liderança é incansável, no sentido de estar orando, no sentido de estar pronta a fazer alguma visita, enfim, a atender a igreja da melhor forma possível. E eu louvo a Deus por isso. Até porque há uma lógica, né? A gente não faz nada sozinho. Deus é todo poderoso e Ele podia fazer tudo sozinho. O detalhe é que Ele, na sua misericórdia, Ele nos confia ministérios, responsabilidades. E como igreja a gente sabe que se tudo dependesse deste pastor aqui, muita coisa não sairia do papel. Então, como é bom ter voluntários, pessoas consagradas à obra de Deus, dispostas a consagrarem seu tempo, seus talentos, seus tesouros e se colocar a serviço. Eu louvo a Deus por isso. Jesus abençoe a todos e mais do que isso nós também pedimos que Ele levante mais lideranças entre nós, para que a gente tenha mais braços, né? E consequentemente possa abraçar um contexto maior, alcançar mais pessoas e assim cumprir com mais eficiência a missão, a responsabilidade que o Senhor nos confia. Então, louvamos a Deus por essa liderança preciosa que o Senhor coloca entre nós como igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Que Jesus abençoe a cada um. Michele, seu Braio, Jesus abençoe esse casal, essa família. Queridos, vamos avançar. Aliás, entre os recados, domingo agora próximo, né? Nós vamos celebrar culto com Santa Ceia, sim. É a primeira ceia do ano, então eu reforço aí para a importância desse momento. São os primeiros cultos do ano, nós já tivemos o primeiro, agora o segundo, agora teremos ceia, então a primeira ceia do ano. Fazer em memória do Senhor, mas mais do que simplesmente fazer memória, fazer presente, buscar comunhão íntima, buscar esse Deus que é Deus conosco, que Ele deseja estar juntinho de nós, deseja estar dentro de nós. Então vamos juntos celebrar nesse próximo domingo. Estarei aí com você já celebrando a ceia do Senhor. Então 9h, igreja estará lá iniciando a celebração do segundo culto do ano, a primeira ceia do Senhor. Amém? Espero você lá. Vamos para a palavra de Deus? E claro, a partir da próxima semana, né? Domingo é 12, me corrijam aí se eu estiver errado nos números aí. A partir da segunda-feira, então, aqueles que desejarem receber visita pastoral, eu já estarei em São Gabriel, retomando as atividades normalmente, né? Então, quem desejar receber uma visita pastoral, falar com a gente, entre em contato, vamos agendar o melhor horário, melhor dia e claro, a gente vai retomando as visitas, o acompanhamento pastoral, né? Normal. E claro, todos comigo aqui, um pedido de oração para que a gente esteja orando. Nós já estamos nos preparativos aí para nosso acampamento de carnaval. Então, ore, se programe. Mesmo pessoal que não é de São Gabriel, olha que baita oportunidade de você vir para São Gabriel e celebrar conosco o acampamento de carnaval. Então, aquele feriadão diferente, em vez de você ir para a praia, isso tudo é bom, né? Estar junto da família, você pega a família e vem para o acampamento de carnaval. Termos um tempo, 4 dias,
para estar junto como família em Cristo, buscando do cuidado, da inspiração. Vai ter momentos de oração, de adoração, vai ter momentos de brincadeira, assim, é um tempo em família, muito precioso. Então, ore por nós por este encontro. Ele acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, acampamento de carnaval. Junte-se a nós a essa corrente, e você que não é de São Gabriel, coloque na tua agenda, se programe, desmarque outro compromisso e venha estar conosco. Se você não encara dormir numa barraca, ou se você não tem barraca, a gente dá um jeito de arrumar um lugarzinho para você se hospedar aí. Fica bem confortável. Por exemplo, a minha casa está disponível. Tem tranquilamente lugar aí para no mínimo 5 pessoas lá na minha casa. E tem como arrumar para mais gente, né? Então, se você não encara a barraca, né? Porque no local teremos o acampamento, então a gente pode ficar lá mesmo. Certo, queridos? Acampamento de carnaval nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. Então ore por isso. E você que é de longe, se programe para estar lá conosco. E claro, você de São Gabriel, você não pode perder, né? 4 dias preciosos aí, 2 cultos por dia aí para a gente celebrar, conviver, adorar ao Senhor. Inclusive aí já estão se preparando, Dona Diva, Dona Ione, se preparando aí para as nossas alvoradas de oração. Nós começamos bem cedinho, 6 horas da manhã, adorando ao Senhor, cultuando o Senhor, já consagrando ao Senhor aquele dia. Alguns ainda estão dormindo e a gente já está adorando ao Senhor, consagrando ao Senhor aquele dia. Vamos lá. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Nós estamos na série de pregações O Poder da Unidade. Nós vamos estar avançando, falando sobre esse tema. Estamos falando nos devocionais, as mensagens diárias. Quem ainda não recebe as mensagens diárias no seu WhatsApp, claro, pode acompanhar aqui nessa página, mas você pode entrar em contato conosco, repassar o seu WhatsApp para que a gente repasse as mensagens devocionais diárias. E claro, antes da palavra aqui, mais um lembrete: devocionais. Quem ainda não reservou o seu, pegue lá. Domingo esteja no culto, nós vamos estar entregando para você esse devocional que a gente utiliza como forma aí de nos ajudar no nosso tempo com Deus. Evangelho segundo João, capítulo 17, os versículos 20 a 23. É a oração sacerdotal de Jesus. Vamos lá, parte dela, né? A partir do verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E agora, a gente vai ler um outro texto antes da meditação, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, de 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Palavra poderosa que nos fala de unidade.
esta palavra tão poderosa. E nos tempos atuais de tanta divisão, tanta polarização política, inclusive na igreja, então na política, inclusive na igreja, é uma urgência se falar e se buscar a unidade. Nas famílias, qualquer motivo é motivo para rompermos a amizade. Qualquer motivo é motivo para terminarmos o casamento, darmos fim a um relacionamento que, quem sabe, dura anos. Os relacionamentos são hoje em dia, tão frágeis. Qualquer coisa é motivo para dar fim. Não se esforce em buscar a unidade. Qualquer motivo, bom, então cada um segue para o seu lado e pronto. Demos fim aqui à família, a todo um projeto, a todo um sonho. Triste isso. Então, nós precisamos buscar a unidade. E esse ano de 2025, segundo a inspiração de Deus, é para nós, da Igreja Anglicana no Brasil, o ano em que nós fomos chamados, desafiados pelo próprio Deus, a orar pela unidade. Por quê? Buscar a unidade. Por quê? Porque o próprio Deus testemunha, fala da unidade, porque Ele se revelou a nós como Deus trino, mas um Deus uno, Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que há plena unidade, comunhão entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Então Ele nos fala, Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, mas a unidade, a comunhão plena entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Um Deus triuno. E Ele nos dá o exemplo a ser seguido. Então, nós somos desafiados a orar pela unidade, a buscar a unidade, a se esforçar em construir a unidade. Seja no ambiente de família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de igreja. Sim, esse é um desafio. Nós temos, não sei se você sabia, que nós temos um chamado. Nós começamos este encontro citando uma resposta de Deus a Moisés. Moisés tinha um chamado. Ele recebeu de Deus uma proposta, um propósito. Mas não é só ele que recebeu esse chamado. Ele tinha um específico. Maria, vamos pegar outro exemplo, agora do Novo Testamento. Também ela tinha uma missão muito especial. E que especial, né? Mas não é só esses personagens da Bíblia que têm ou receberam de Deus um propósito, um chamado. Todos nós. Todo o povo de Israel, ele tinha uma missão, um chamado. Ser luzeiro, isso era como povo, mas era como pessoas. Aqueles que foram alcançados pelo menino que veio através de Maria, também foram chamados a um propósito específico. Sim. Todos nós temos um chamado. Isso não quer dizer que eu não posso estudar medicina, eu não posso ser um profissional da construção civil, eu não posso estudar engenharia, eu não posso ser um biólogo, temos uma bióloga aí. Não, nada disso. Você pode ter qualquer profissão que Deus te inspirar e a partir dos seus talentos, dos dons que Deus te deu. Mas mesmo tendo esses diferentes talentos, mesmo tendo essas diferentes profissões, aí onde você está, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de família, aí você é chamado a viver o propósito que Deus te confiou. Sim. E não impede que você seja um profissional de qualquer outra área e seja um pastor, por exemplo. Não impede que você seja um profissional de qualquer área e seja um líder na igreja.
assim como nossa liderança na igreja. Inclusive, este pastor não se dedica atualmente somente ao ministério pastoral. Também atuo na prestação de serviços. Tenho uma outra ocupação secular. E isso não me impede que eu atue como pastor. Isso não impede que as outras pessoas que exercem liderança, tanto junta paroquial como demais voluntários, cada um tem a sua profissão, o seu campo de atuação, e eles servem porque compreenderam já que todos nós temos um chamado. E quanto mais comunhão nós buscarmos com o Senhor, pela oração, pelo estudo da palavra, mais claro fica para nós qual é o chamado que Deus tem para nós, qual é o propósito que Deus tem para nós. Agora, algo muito importante: temos diferentes dons, diferentes talentos, mas somos chamados a trabalhar em unidade. Então, nosso tema de hoje é unidade no chamado. Ela acontece quando nós entendemos a proposta de Deus. Sim, Deus tem esta proposta. Imagine você, Deus o Todo-Poderoso. Ele se chegou a Moisés e disse: Moisés, eu preciso de você. Em outras palavras, né? Ele não disse exatamente isso. Mas eu preciso de você porque você vai liderar aquele povo. Você vai precisar falar com Faraó e você vai lá e vai libertar esse povo para mim. Moisés podia, tanto é que Moisés arrumou 7 desculpas, né? Para dizer não, né? Mas ele podia usar uma outra, inclusive, e algumas são semelhantes a essas. Ele chegou a dizer: quem sou eu? Quem sou eu para ir lá falar com o Faraó? Embora que ele fora criado naquele ambiente da corte, digamos assim, junto da família de Faraó, ele se sentia indigno, ele se sentia tão pequeno, até porque ele era um fugitivo. Naquela circunstância, ao receber o chamado, ele já era um fugitivo. Quem sou eu para ir falar com o Faraó? Quem sou eu? Eu nem sei falar direito. E assim por diante, todas as desculpas, 7 desculpas que ele deu. Mas a outra pergunta seria: o Senhor Deus precisa de mim? Tu és o Todo-Poderoso. Sim, algo que nos surpreende é como Deus, sendo Deus, pode confiar a mim. E essa é uma afirmação que já me fiz várias vezes. Como Deus, sendo Deus, pôde confiar a mim o pastorado, ter sob minha liderança uma igreja. Quem sou eu para exercer essa função tão especial? Quem sou eu? E assim, todos nós, nosso chamado, e esse chamado começa lá no nosso, como maridos, como esposas, como pais. Em cada uma dessas, como profissional de qualquer área, onde nós estivermos, ali nós estamos servindo ao Senhor. Ali nós somos desafiados a responder a esse chamado. Deus nos faz uma proposta, nos propõe, nos faz um desafio, nos deixa um propósito. Como é desafiador, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos confia responsabilidades, como eu quando recebi a missão de ser pai. Assim como a missão de ser pastor já é desafiadora, aí Deus ainda me confia o papel de ser pai de uma linda menina. É de tremenda base. Mas quando a gente entende que Deus nos propõe, Deus nos chama, e o que Ele nos chama a fazer, quando nós entendemos essa proposta de Deus, a gente responde de uma forma mais clara. E a gente busca unidade, até porque sozinhos nós somos tão frágeis. Então a gente busca unidade para poder se somar, para poder aprender dos outros, aqueles que já trilharam um caminho, aqueles que estão começando a trilhar, mas a gente sempre tem algo a aprender com os outros.
Vamos ver o que a carta aos Efésios nos diz aí nos primeiros, capítulo 4, os primeiros 3 versículos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Veja, Paulo estava na condição de prisioneiro. Muitos de nós, quem sabe até eu, desistiríamos se alguma coisa assim acontecesse. Ele estava preso, mas mesmo assim ele estava firme na sua missão de chamar, de liderar a sua igreja, desafiar aquela igreja a permanecer no propósito. Segue o texto, versículo 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, é uma longa paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade, queridos, ela tem um preço. A questão é se eu estou disposto a pagá-lo. O outro sempre vai pensar diferente que eu. O outro tem limitações, tem fraquezas. E quantas decepções vêm sobre nós? No ambiente de família. Eu já decepcionei muito meus queridos, meus irmãos, meus pais. Tenho certeza disso. Eles nem precisam me falar. Mas eu sei que os decepcionei. Minha esposa, minha filha, embora que ela seja pequenina, com certeza já decepcionei. A gente falha. Assim como já me decepcionei com muitas pessoas. Pessoas que me desapontaram. Que eu confiei responsabilidades e me deixaram na mão. A igreja com certeza já se decepcionou comigo. Eu já me decepcionei com muita gente da igreja. A gente confia em responsabilidade, a pessoa não responde. A gente acha que a pessoa está avançando, está crescendo, e de repente ela fica no caminho. Ela prefere ouvir ao mundo e não o que Deus direciona, acabam dizendo não ao propósito, ao chamado de Deus, e ouvindo o mundo. Se deixa levar por qualquer coisa. E deixam de lado Deus. Deixam de lado aquilo que Deus espera delas. Sim. Agora, é desafiador? É. Mas deve ser buscado. O caminho da unidade tem um preço. Eu preciso estar disposto a pagá-lo, porque Deus me incentiva a isso. Deus me dá um modelo. Então, viva de maneira digna do chamado, com humildade, paciência, essa longa paciência, longanimidade. Amor, o amor ajuda a suportar. Ele ajuda a carregar os fardos, não ser um fardo, mas carregar os fardos. E aquele esforço pela paz, se esforce em buscar a paz. Em qualquer dos ambientes, família, igreja, trabalho, se depender de nós, façamos a diferença, busquemos a unidade. Em segundo lugar, a unidade no chamado acontece quando nós entendemos a proposta de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. Nós a edificamos sobre bases sólidas, sim. A base da fé cristã é Cristo Jesus. Nossa pedra angular, que dá suporte, que dá sustento. E é a partir disso que Paulo fala da unidade. Vejamos, nós estamos na carta aos Efésios, a partir do verso 4 diz assim: há um só corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, no qual o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Veja que responso. Essa é a base. A unidade só pode ser suportada quando está fundamentada em bases sólidas. Sabe aquelas decepções, a forma de pensar do outro diferente, a forma do outro agir, enfim, tantas coisas que a gente enfrenta por aí, todas as diferenças que existem tanto na política, tanto na igreja, tudo isso, eu preciso ter em mente a base, Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser a base. Ele é aquele que dá unidade. Pensa aqueles 12 apóstolos, aquela primeira comunidade ali. Primeiro grupo de discípulos. Tão diferentes, sim. E olha que a gente não estava lá, a gente não conheceu eles. A gente só conhece o que se fala deles. Tão diferentes entre eles. Pedro andava de espada na mão. Lá num momento determinado ele saca de espada, parte para cima. Tomé, se não metesse a mão, ele ia duvidar. Aquele cara que precisava de provas, né, para crer, para... Só alguns exemplos, né? Com todas as suas limitações. Mas foi possível eles viverem em unidade quando eles entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Quando o foco de suas vidas passou a ser Jesus. E a inspiração vinha do Santo Espírito de Deus. A direção vinha do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos compreender o chamado, a responsabilidade que Deus nos confia. Nós precisamos edificar sobre bases sólidas. E essa base sólida é Jesus Cristo. E nós não devemos nos desviar do foco de Cristo, que é a sua mensagem. Sim. Nós somos uma igreja pequena em números, por exemplo. E muitos pastores, e eu já vi muitos, são atraídos por uma lógica do mundo em deixar de lado parte da palavra de Deus para torná-la mais atrativa. Uma vez uma pessoa disse que não gostava dos devocionais porque ela só gostava do Salmo 23 e do Salmo 91. Os outros ela não gostava muito. Como assim? Então eu vou aceitar Deus em partes? O resto eu vou jogar fora? Minha filha, por exemplo, tem 7 anos, mas ela tem temperamento. Muitas vezes é difícil. Ela já bate de frente comigo, já pensou? Então, mas tem aquele momento dócil, que ela gosta de brincar comigo. Ela vem e se joga nos colos, gosta de carinho, dengosa. Aí eu vou jogar fora a parte questionadora? Não, é minha filha, eu a amo como ela é. Com todo o seu jeito, carinhosa, dengosa, braba de vez em quando. Nós precisamos compreender que a igreja, ela está no mundo e ela só existe porque ela tem como fundamento isso daqui, ó, a palavra de Deus. No momento que eu tirar isso daqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus, da base sobre a qual a igreja está alicerçada, ela deixa de existir. Ela vira uma associação, ela vira qualquer coisa, menos igreja. Então, por mais que eu possa ser tentado a diminuir a Bíblia, torná-la mais agradável aos ouvidos do mundo, para atrair, quem sabe, multidões, eu sou chamado pela palavra, pelo próprio Cristo, a anunciá-la na sua plenitude. Eu preciso falar sobre a cruz, por exemplo,
Por exemplo, agora há pouco nós estávamos falando sobre a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus é algo maravilhoso, demonstra todo o amor, revela para nós todo o amor de Deus por nós. Ele veio a nós, ele se fez um de nós para nos salvar. O detalhe é que a vinda de Jesus, ela diz assim para mim e para você: vocês são pecadores e nada que vocês façam vai salvá-los. E alguns podem tomar um choque. Como assim? Exatamente. Foi necessário que Deus viesse em pessoa, porque nada que você pudéssemos fazer pode mudar nossa condição de pecadores, alvos da ira de Deus. Ele veio em amor para nos livrar da sua própria ira. Ou seja, o peso, a consequência do pecado sobre a minha, sobre a tua vida. Então não posso tirar essa parte de lado. Ai, que legal, Deus veio porque Ele me ama. Sim. Deus teve que vir porque você, nós somos pecadores. Eu não tenho como tirar essa parte do texto. Deus é amor? Sim, mas Ele também é justiça. Então Ele não pode aceitar que você faça tudo e qualquer coisa e passar a mãozinha por cima de você. Ele te ama, mas Ele não aceita o que você faz de errado, aquilo que Ele disse pela sua palavra que é errado. Uma breve pincelada aí em algumas coisas que muitos pastores deixaram de pregar, muitas igrejas, porque eles acham que assim vão estar colocando gente para fora da igreja. Lamento. Quer sair? Saia. Mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus e anunciá-la, ela no seu todo. Tanto a parte que fala do amor de Deus, como a parte que fala que eu e você somos pecadores e que não merecemos nada que venha de Deus. Jesus orou pela unidade. Jesus orou pela sua igreja. Ele sabia todos os desafios que teríamos. O texto de João 17, verso 20, nos diz assim: a minha oração não é apenas por eles, não é apenas por aquele grupo que estava diante dele. Ele segue dizendo: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, aqueles que vão ser convertidos, aqueles que vão ser alcançados pelo Evangelho, para que todos sejam um, como eu e tu somos um. Jesus se dirige ao Pai, orando, clamando pela unidade da sua igreja. Ele sabia que havia diferença naquele grupo de 12. E eles teriam muita dificuldade para lidar com essa diferença. Assim como ele sabia que viriam outras tantas dificuldades. Tem pessoas que se apaixonam pelo poder, esquecem do Evangelho, de ser fiéis à mensagem de Cristo, se apaixonam pelo poder. E aí traem, aí viram as costas, aí se revoltam. Sim, acontece um monte de coisa. Inclusive, e é claro, também no contexto da igreja. Mas a mensagem que a igreja tem para anunciar é Jesus. Alguns vão ficar pelo caminho, alguns não vão entender. Alguns, embora tenham aceitado com tanta alegria o Evangelho, tenham se convertido, tenham servido, e através deles Deus já operou milagres, vão ficar pelo caminho. Vão abandonar a fé. Fizeram isso com Jesus. Aquele contexto que Jesus, por exemplo, dos 12, Judas o traiu e não teve a capacidade, a coragem de encará-lo, de buscar perdão, de buscar recomeço, como Pedro teve e alcançou. E foi transformado num instrumento poderoso de Deus. Sim, mas teve a capacidade de reconhecer que errou. Queridos, para a gente concluir,
A unidade no chamado. Primeiro, preciso compreender que todos nós somos chamados. Cada um de nós tem um propósito de Deus, que Deus nos confiou, mas para trabalharmos em unidade, esse chamado, esse propósito. Na unidade do corpo de Cristo. A igreja é uma só. A unidade no chamado é um reflexo direto do caráter de Deus. Ela não é opcional. É essencial para a vida cristã. Não é uma opção buscar a unidade. Ela é essencial. Porque só assim a gente vai estar cumprindo verdadeiramente o propósito, né? A missão que Cristo nos confiou. Assim, quando a gente entende a proposta de Deus, o que Ele espera de nós, quando nós edificamos esse chamado sobre bases sólidas, essa base sólida que é Jesus e a sua palavra, e não nos desviamos daquilo que Jesus nos ensinou, a sua palavra, nós nos tornamos testemunhas poderosas do amor de Deus ao mundo. Diga sim ao chamado que o Senhor tem para ti. A igreja com certeza tem vaga para você servir, para você colocar em prática o chamado que você tem. Não importa a idade que você tem, não importa o que você faz, todos nós temos um propósito, um chamado de Deus. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais comunhão com o Senhor nós tivermos, mais clareza nós teremos do que Ele espera de nós. Busque isso com todas as tuas forças. E Ele, pela sua graça, pelo seu poder, vai estar nos inspirando a sermos testemunhas poderosas do seu amor, a sermos agentes de unidade, agentes da graça, do amor de Deus, onde estivermos. Amém? Vamos orar, queridos? E assim nós seguimos. Domingo nós temos a próxima mensagem da série. Então esteja conosco lá na igreja, porque aí na quarta-feira nós trazemos, né, a segunda mensagem através deste espaço. Então você de São Gabriel, esteja conosco domingo, 9 horas, para a gente celebrar a primeira ceia do ano de 2025. E claro, próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, através da página instagram.com/anglicanosantosemente. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando no YouTube, Igreja Santa Semente. Se você não se inscreveu lá, vai lá, faça isso, dá uma força pra gente. E também na página do Facebook, facebook.com/anglicanosantosemente, nossas redes sociais. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Onde você estiver aí, converse com o Pai. Ele diz que onde estaremos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então, vamos orar? Vamos conversar com Ele? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças. Graças pelo teu amor, pela tua misericórdia. Se não fosse por isso, não poderíamos sequer nos aproximar de ti. Somos falhos e pecadores. Não merecemos nada. Tem misericórdia de nós. Acolha nosso clamor. Tu sabes o quanto cada um de nós precisa. Precisa do teu perdão. Precisa da tua graça. Precisa das tuas bênçãos. Precisa da tua sabedoria. Vem sobre nós, vem sobre cada lar que nos acompanha, cada lar que está sendo alcançado através dessa live, desse vídeo. Venha sobre nós derramando a tua graça, a tua bênção, nos instruindo, nos ajudando, Senhor, a superar nossas limitações, a crescer na tua presença, Pai. Como igreja, para que a gente aprenda a buscar a unidade, a desenvolver ambientes de comunhão, de unidade, através disso, testemunhar o teu amor, testemunhar a tua pessoa. Nós somos tão falhos e limitados. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos no testemunho, a crescermos como igreja, a superarmos nossas limitações. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. Sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum.
Pai querido, cada família, cada pessoa que se prostra diante de Ti nesse instante, nós colocamos nas Tuas mãos. Cuida, Senhor, protege nossos queridos. Alguns se encontram enfermos, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um, protegendo, abençoando, fortalecendo. Nos abençoa como igreja, ó Paizinho, nesse início de novo ano, que nós possamos cumprir o propósito que Tens para nós, superar as limitações que até aqui nós enfrentamos e assim Te servir com mais eficiência, respondendo ao chamado, ao propósito que Tens para nós na cidade de São Gabriel ou onde quer que Tu nos enviares. Pai querido, acolhe nossas orações. Por Tua misericórdia e graça, conceda-nos da Tua bênção, do Teu milagre. Vem, ó Pai, faça morada em nós, entre nós. Proteja-nos, abençoa-nos e dirige-nos pelos Teus caminhos. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Por esse espaço, até quarta-feira que vem, lá na igreja, próximo domingo, 9 horas, nos encontramos lá para celebrar o Senhor Jesus. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!